Olá, minha gente! Estamos de volta. Hoje iniciamos a unidade 13, né? E continuamos aí estudando o livro de Juízes. Então, se você dá uma olhadinha aí na página 105, você verá que nós estaremos nessa unidade trabalhando Juízes do capítulo 13 ao capítulo 21. Muito bem, dê uma olhada nas anotações das páginas 106 e 107, né? E aí você vai encontrar, né, mais detalhes, né, sobre o que está acontecendo com esse povo, com o povo de Israel, um povo que havia recebido da parte do Senhor tanta instrução para viver uma vida plena, uma vida abundante, mas estão ignorando completamente essas instruções e seguindo, como diz o verso 25 do capítulo 21, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria, né? Ou seja, essa ausência de liderança está deixando o povo, né, assim, solto, sem um processo, um sistema de anarquia. Na verdade, Deus queria que eles tivessem um sistema de teocracia. Deus não gostaria que eles fossem governados por homens. Deus gostaria de estar governando a vida deles. Mas eles, por sua desobediência, por sua rebeldia, estavam vivendo cada um ao seu bel prazer. Então, os juízes, eles estão sendo dados por Deus para levar libertação a Israel, depois de eles terem ignorado a Deus e pecado de uma forma tão agressiva, né, que eles enfrentavam as consequências de suas ações, né? Aqui vamos ver um dos juízes, que é Sansão. Esse homem, ele tinha feito o voto de Nazireu. Você vai ver aí na página 106, no alto da página, né, uma descrição do que era esse voto. Porque esse voto era a maneira que se estabelecia o sacerdócio leigo, ou seja, Deus havia estabelecido o sacerdócio por meio dos filhos de Arão, né, e dos levitas que serviam, né? Mas essa é uma outra maneira de as pessoas então servirem ao Senhor, ou seja, elas serviam ao Senhor mesmo sem serem levitas, né? Esse voto incluía nada de bebida forte, eles deviam abster-se das bebidas fortes, eles deveriam manter o seu cabelo sem ser tocado em navalha e também não podiam tocar o corpo de um morto ou comer coisas impuras, né? E Sansão então é um desses nazireus, né, que nós encontramos nas Escrituras, né? Essa descrição desse voto é que isso seria uma forma de eles, de fato, demonstrarem, né, o seu compromisso com o Senhor. E então Sansão, ele era um desses nazireus, como já falamos, mas o que nós estamos vendo na vida de Sansão é que constantemente ele está violando esse voto, esse compromisso que Deus havia feito com ele através de seus pais. Esse homem é um símbolo das pessoas que eles estão ali querendo seguir a vontade de Deus sem aceitar os valores de Deus. Ou seja, Sansão era um escolhido do Senhor. Deus tinha um propósito tremendo na vida dele, um homem altamente ungido, consagrado, né, cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele não está querendo submeter-se aos valores que Deus havia estabelecido para o seu povo. Ele é um desses que fazia o que lhe parecia certo aos olhos, né? Então, por causa disso, ele acabou sendo enganado, preso, cego, degradado, acorrentado, e finalmente ele vai tornar-se um kamikaze, né? Ou seja, quase um suicida, né? Vai tirar a sua própria vida. Claro que há um propósito nisso, nós entendemos isso, mas termina como um kamikaze. Que história triste para alguém que havia sido escolhido pelo Senhor e cheio do Espírito Santo, havia feito coisas tão extraordinárias, terminar como ele terminou. Seu ministério poderia ter sido muito maior, muito mais esplendoroso e terminar de uma forma muito mais extraordinária. Depois nós temos aí o relato terrível de um levita, um homem supostamente dedicado ao serviço de Deus, mas como todos os outros, ele fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E esse levita, ele faz uma pequena viagem de férias pelo país, e como tantos outros homens modernos, ele levou sua concubina, mulher que os homens tinham na época, além da sua esposa, né?
Sem dúvida, ele tinha mulher e filhos, porque isso era típico para qualquer homem levita. E ele acaba encontrando-se com um grupo de homens da tribo de Benjamim que também escolheram fazer o que é certo aos seus próprios olhos. E eles eram chamados de filhos de Satanás. Havia ali homossexuais que queriam abusar o levita. Em vez disso, esse levita cede sua concubina. Ela é tratada de maneira tão terrível pelos homossexuais que é achada morta ou morrendo na soleira da casa onde o levita está dormindo. O levita dramaticamente publica essa atrocidade ao desmembrar o corpo da mulher e mandar pedaços para todas as tribos de Israel, dizendo: veja o que aconteceu por obra da tribo de Benjamim. Esse fato incita uma guerra civil e 40 mil israelitas são mortos. Mas os homens da tribo de Benjamim são praticamente exterminados. Tanto assim que, para achar mulheres para os poucos homens restantes, Israel arma uma estratégia para buscá-las em outras tribos, na região de Jabes-Gileade. Leia mais sobre isso em Juízes 21. Quando os homens fazem, minha gente, o que é certo aos seus próprios olhos, não existe tristeza pelo pecado, nem adoração a Deus. Quando uma nação permite que cada um haja por conta própria, o que está dominando é o pluralismo. O livro de Juízes nos mostra o que acontecerá a essa nação. Dê uma olhada ao redor, leia os jornais. Não estamos vivendo numa época em que isso está acontecendo, aqui mesmo em nosso país e outros países do mundo ocidental, quando as pessoas se recusam a seguir a Deus, a consequência é a ruína da sociedade. Pense nisso, ou seja, não seja daqueles que estão por aí querendo fazer as coisas aos seus próprios olhos. Vamos terminar lendo Juízes capítulo 10, versículos 6 a 16. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. E naquele mesmo ano eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. E durante 18 anos eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, o leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E disse Deus: mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: de fato nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor, e ele teve pena ou misericórdia deles por causa da situação difícil em que estavam. Sabe, minha gente, Deus é sempre misericordioso e ele sempre vai ouvir o nosso rogo, a nossa oração, por causa da sua misericórdia. Mas entenda isso: nenhum de nós há de deixar de sofrer as consequências de viver uma vida longe do Senhor, segundo os seus próprios caminhos. Pense nisso e mantenha-se firme em obedecer e seguir ao Senhor. Que Deus te abençoe.